Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Temporada aí, contratações, vamos ver aí o debate com o Renato Fanda, Ronaldão, Chico, todo mundo comentando sobre o Flamengo. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Gente, tô louca pra tricotar com vocês aqui sobre o Flamengo. O time não contratou muito, agora tá encaminhando o Juninho, atacante que você deve conhecer bem. Do Furacão, ganhou uma Copa do Brasil do meu Colorado. Com todo respeito, eu tô achando que o parente do Ulisses tá mexendo meio esquisito nesse clube aí, viu? Parente é o José Parente do Ulisses. É, o José Boto, né? Meu Deus, tomara que ele não esteja acompanhando o programa. Comendo a TV. Mas ele chegou num discurso forte, hein? Discurso, pelo menos, ele tem afiado. Posso falar? O Flamengo não precisa contratar muito. Agora falando sério, o Flamengo não precisa contratar muito porque a base é muito boa, o time é muito bom. O Felipe Luiz, a manutenção do trabalho de um cara que chegou na reta final da temporada passada e fez o time jogar, o que não jogava e que não corria, inclusive, com o Tite. Eu acho que o Flamengo, assim, é questão pontual. Se você for analisar a zaga, quando você perde o Fabrício Bruno, que hoje, querendo ou não, é jogador de seleção brasileira, recentemente convocado, eu acho que o Tite... Mas é reserva. Era reserva no Flamengo. Exato, mas aí você tem o Fabrício Bruno, você tinha o Léo Ortiz, que jogou muitas vezes como volante com o Tite, pode voltar pra zaga, que é um belo zagueiro. Léo Pereira, eu acho que é um time muito ajeitado. Ainda buscaria, talvez, um reforço pras laterais. Até Dizem porque que o Ayrton Lucas pode sair. quer contratar o Léo Pereira, olha só. O Boca Juniors. E o Ayrton Lucas pode sair pro Grêmio, atrás de né? todo mundo. O goleiro, seu goleiro, inclusive seu goleiro o também. Marquezinho, O Marquezinho. Boca que É um assédio. Sabe o que é uma coisa que me chamou a atenção? Não sei se vocês tiveram essa informação. O Fabrício Bruno, já que o assunto é Flamengo, na apresentação, ele citou um papo com o Felipe Luiz que me chamou muito a atenção. Eu vi. Que ele falou que o Felipe Luiz disse pra ele, olha, você não tem as características que eu gosto. Cacete, como assim? Bom na bola aérea, rápido, tem um passe longo bom, não tem... Ele falou, bom, então vou procurar outro lugar. Não foi isso, foi que ele disse o Gabigol saiu do Flamengo para continuar amigo dele, e eu também. Isso me chamou Mas mais vocês atenção. lembram que quando o Felipe Luiz foi apresentado, ele disse que ele não estava lá para ser amigo de ninguém, e sim para trabalhar e para fazer o que ele achava que era melhor para o Flamengo. Eu lembro muito bem das primeiras coletivas dele falando sobre isso, porque muita gente questionou que se ele era tão amigo dos caras, será que não ia ter uma panela? Será que não ia ser, de repente, alguma coisa até prejudicial para esse relacionamento novo? E ele falou, eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para treinar. Ele teve a treta com o Gabigol na final, né? Que era um amigo. E agora ele, poxa, ele chegar pro... Imagina só, chegar pro Fabrício Bruno e dizer assim... Mas é uma você questão não tem profissional, né? É uma Cara, questão tudo bem, profissional. mas ele enfim, mentiu, ele mentiu, esquisito. né? Eu achei estranho, porque o Fabrício Bruno não tem Mas qualidade. qual estilo de zagueiro é bom pra ele? Se ele não quer um cara rápido, com a boa saída de bola, lançamento... Bom na bola aérea. Bom na bola aérea. O que ele quer? Que tipo de zagueiro que favorece o Felipe Luiz, o estilo de jogo dele? É que enquanto tem... Porque como ele ganhou, as pessoas toleram e respeitam. Isso. Mas primeira derrota ou primeira sequência ruim, aí vão falar, mas você abriu mão do seu zagueiro aí... Então. Ele não quis o Davi Luiz também, ele não quis o Davi Luiz. Mas aí é justificado, né? Mas aí foi a nova diretoria, né? Muda a diretoria, o contrato estava acabando. Mas o Flamengo com certeza vai contratar um zagueiro. E deve estar de olho em alguém que tem essas características. Agora, eu lembro também que o Fabrício Bruno, em algum momento, ele já disse que ele até desafiava qualquer atacante do Brasil na velocidade. Lembra disso? Ele perdeu do Vitor Roque. Não, pro Hulk também. Ele Perdeu do Vitor Roque. Eu acho que o Flamengo Mas ele foi podia... importantíssimo pro Felipe Luiz da Copa do Brasil mesmo. naquele jogo contra o Corinthians. Eu acho que o Flamengo podia ir atrás do Vitão. Eu acho que faria uma boa dupla ali. Não, para, Chico. O zagueiro junto do Léo Pereira e do... Thiago Heleno, leva o Thiago Heleno. De fato, o Chico tem O Vitão razão. é um dos destaques aí da temporada Mas passada na o Vitão defesa. tem que ficar no Inter, permanecer no Inter, jogar bem no Inter. É isso. E o Vitão é um zagueiro que, para ele ser melhor ainda, eu acho que ele ainda é um zagueiro, ele é muito bom, mas ele vai ser melhor ainda se ele aperfeiçoar a capacidade de fazer gols. Ele faz poucos gols. É verdade. Se ele quiser zagueiro, hoje tem que fazer gols. O Chico, você Gustavo consegue irritar a Gomes. Renata botando de fé. Não, mas assim, eu fui Não, eu olhar fico pro nervosa mercado. com isso mesmo, porque Eu já fui olhar temos pro poucas mercado. reservas. As que temos, permaneçam. Eu fui olhar pro mercado e lembrei do Vitão, pô. Mercado que você fala, mercado zagueiro? Não. O mercado tá voltando, inclusive. O mercado é outro que eu tá gosto voltando. também. Ai, para, se Olhando para o esqueça. mercado. Deixa ele Lá o Inter. Agora, falando em zagueiro, tem sobra de zagueiro no São Paulo, não é? Então, e o São Paulo tá lá se preparando na Flórida, fará jogos amistosos. Você sabia que o São Paulo tem o... Para começar a temporada em grande estilo.
Tá então, Léo Ortiz, e como eu disse, expectativa pela chegada do Juninho ao Rio de Janeiro, exames médicos, aí o Flamengo, enfim, vai poder anunciar esse jogador, apresentação mais depois, mais para frente, talvez, quando a delegação volte na próxima semana dos Estados Unidos. 5 milhões de euros parcelados com o Karabag do Azerbaijão, e aí fica a expectativa de ser o primeiro reforço da era BAP no Flamengo, o Juninho, atacante de 28 anos. Mari. Pedro, a gente volta a conversar ao longo deste Sport Center e assim, falando sobre o Juninho, né? É aguardado nessa segunda-feira no Rio. Também não sabe necessariamente se ele vai para os Estados Unidos por uma questão de visto, né? Para entrar no país. A contratação do Juninho traz mais curiosidade, não para ele ser exatamente o substituto do Gabigol, né, Jailson? Mas eu acho que a curiosidade de entender esse novo, acho que um novo modelo de contratação, mas uma curiosidade para esse... É um nome que falar que a gente acompanha o Karabag diariamente é mentira. A gente tá brincando com o fã do esporte. Mas por esse trabalho de scout agora, um perfil diferente de contratação. Justamente foi essa a ideia da vinda, né, do José Boto. Justamente essa questão de scout, essa questão de não pagar cifras milionárias em jogadores já ventilados e falados, né, por conta do nome, e sim aproveitar jogadores que não são tão falados, mas a gente tem que tomar aquele cuidado com a expectativa. Foi o que a gente já falou, de não tem como falar, o Juninho vai ser o substituto do Gabigol. É botar um peso em cima do cara que não tem a menor condição. O Juninho vem pelo scout junto com a conversa com o Felipe Luiz. De ser um cara que, no modelo de jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, na sequência do Sport Center, em relação ao que o Fabrício Bruno também falou do Felipe Luiz. A gente vai trazer isso daqui pro Fã de Esporte. Mas é justamente por conta do scout, pela conversa que o Felipe Luiz teve. Ó, esse cara vai me agregar dessa forma de jogar, nesse modelo de jogo, e aí o principal, a possibilidade de jogar junto com o Pedro. Não precisa ser um ou outro, pelo que a gente viu do Juninho, pelo que a gente conseguiu ver, vendo alguns vídeos e tudo mais, características de jogo do Juninho. Não precisa ser um ou outro, e a capacidade dele de jogar ali junto também com o Pedro. E chama a atenção também, né, Silas, eu queria te perguntar, porque essa é uma janela, e a gente vem conversando ao longo do Sport Center, muito mais discreta do Flamengo, de cifras e de nomes, né? E às vezes uma coisa tá atrelada à outra. O Flamengo tá pronto para você? Começou a temporada. Vamos elencar as principais equipes, os principais elencos. O Flamengo segue nesse top para você? Eu acredito que sim, Mari, porque termina bem. Né? Mantém o treinador, a confiança no treinador, chega o diretor novo, o Boto, que deu carta branca para o Felipe. Por um lado, né, Mari e Jailson, a questão de você colocar um segundo time no início do Carioca, pro treinador ajuda, blinda, principalmente com um treinador novo. Por quê? Porque os times estão treinando já desde novembro. Então você vê que no Carioca, ninguém dos grandes ganhou. Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu, o Fluminense empatou, o Vasco empatou, mas a gente não vai ver aquele futebol ainda. Porque os times são bons, com bons jogadores. Eu vi jogadores que... O Sandro, o zagueiro, foi meu jogador no Ceará, tá jogando no Carioca agora. Eu falei, caramba, o Sandro. Vi o Elias também, que foi meu jogador lá no Catar. Tá jogando já com mais de 35 anos, capitão do time, inclusive. Agora, por outro lado, você tem um time titular num outro momento. E você tem também, por exemplo, Alexandre Barbosa, Bastos, Almada, Aníbal Moreno, Richard Rios. Quem que sabia desses caras antes deles chegarem aqui? A gente também sabia muito pouco. Então agora é ver na prática. O Juninho parece ser um jogador muito bom, muito rápido. E a sua pergunta pro Jailson, Mari, diferente do Gabigol. Claro. Ele é mais incisivo, ele é mais driblador. Ele assim, tem um biotipo do Neymar, óbvio. Aqui não quero fazer nenhuma comparação. É ambidestro, sabe fazer gol. O scout acho que trabalhou bem. Veremos então quando o Juninho colocar a camisa do Flamengo e entrar em... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, o debate no Jogo Aberto. Renato tá falando sobre aí as contratações que o Flamengo pode concretizar, né? Já concretizou a questão de Juninho, que chega hoje ao Rio de Janeiro para fazer os exames, né? E já aí poder ser usado por Felipe Luiz na temporada, né? Então o Flamengo tá correndo contra o tempo, ainda tem outra contratação em mente aí para que possa ajudar o Flamengo, o elenco aí, né? Porque já saiu o zagueiro aí, Fabrício Bruno, e no Flamengo só tem agora mais 2 zagueiros assim titulares, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o Flamengo precisa correr atrás também. E quem sabe, né? O Welles também pode ir embora aí por um valor bem alto aí, né, para a Europa. Aí precisa de um lateral também à altura. Então o Flamengo precisa correr atrás sim, né, desses reforços para ajudar o Flamengo aí a crescer mais e mais, né? Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Menos pra gente aqui sua opinião. Se você está ansioso aí com a chegada de Juninho. E muito mais sobre o Flamengo aqui. Então,
Sem mais enrolações, valeu. E até o próximo vídeo.